Olá, viva! Bem-vindos então a mais uma edição desta bancada litoral. Vamos analisar todo o fim de semana desportivo com João Couto, que já cá está connosco em estúdio, como habitualmente, todas as semanas assim acontece. Olá, viva! Muito bom dia, João. Bom dia. Até porque tivemos um fim de semana escaldante com um derby, digamos assim, entre um jogo grande, entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto. O Benfica foi vencer por 2-0 então ao estádio do Santa Clara nos Açores. Pelo meio tivemos já ontem à noite o Rio Ave a claudicar em casa frente ao Vitória de Setúbal num fim de jogo sofrível para os vilacondenses. Entretanto, na segunda Liga, e vamos começar precisamente pela segunda Liga, o Varzim perdeu com a Académica de Coimbra, portanto reprovou no exame feito em Coimbra por 2-0. João, bom dia. É mais ou menos isto. É um pouco disso. Este fim de semana desportivo, relativamente ao Varzim, as coisas não correram bem. Perdeu em Coimbra, todos nós sabemos que Coimbra que é extremamente difícil, em casa de um candidato, se bem que é um candidato que está muito longe dos lugares cimeiros, mas que aos poucos poderá naturalmente atingir, porque vamos entrar numa segunda volta e até lá ainda há muitas jornadas para serem realizadas. 17 é de facto muita jornada, é muito ponto, é muita tarde de futebol, é muito golo, muita emoção e por aí fora. E portanto o Varzim, que pegou muito bem no jogo em Coimbra, só que não deu seguimento, e quem não mata morre, como se diz no futebol, quem envia uma bola à barra aos 5 minutos e depois não materializa essa situação perigosa, acaba por sofrer, e foi isso que aconteceu depois à passagem dentro já do segundo quarto de hora, acaba por sofrer um golo na sequência de um pontapé de canto, em que é preciso ter alguma atenção relativamente aos jogadores a marcar, e que isto não aconteceu à defensiva do Varzim. Acaba por sofrer um golo, enfim, não diria a frio, com um quarto de hora, pouco mais. Não é a frio, mas é quase, e depois há que ir em busca do prejuízo. Havia muito tempo para ser jogado. Varzim que nesta altura faz algumas adaptações de alguns jogadores. Varzim que procura colocar em campo as suas melhores pedras. Varzim que não tem um esquerdino nato na sua equipa, mas que nesta abertura do mercado vai com certeza procurar ter. Estamos na fase de entradas e saídas e portanto há que colmatar tudo isso. O jogo teve ainda um certo condão de ter um jogador que continua em grande forma, e ainda bem, na situação do Emanuel, ele que fez belas defesas, ele que impediu que a Académica marcasse ainda antes do intervalo. A Académica que aos 40 minutos tem uma situação muito perigosa, também com o remate à barra, e portanto, e que na altura poderia ter dado o 2-0. Não deu. Deu um pouco mais tarde, isto depois já numa segunda parte, onde as equipas esgrimiam argumentos, onde o Varzim procurava fazer das bolas paradas jogadas de laboratório, mas sem as pedras, aqueles chamados jogadores essenciais, tudo aquilo que é combinado, treinado durante a semana, pouco ou nada, isto deu, até que surge o golo que dita o resultado final. Hugo Almeida, de seu nome, fez o que quis e, portanto, sozinho acabou por fazer o 2-0. Isto numa altura em que o Varzim estava balanceado para o ataque, mas, enfim, acontece. Ficou a primeira derrota de Fernando Valente, treinador do Varzim, a primeira derrota fora de casa para o campeonato. Já tinha acontecido em casa com o Penafiel e, portanto, é uma situação perfeitamente normal, mas a ser corrigida, porque falta meio campeonato. O Varzim ocupa o 10º lugar, baixou apenas uma posição, manteve os 22 pontos. Varzim que tem tudo para continuar na sua caminhada ascendente. O campeonato é feito de baixo para cima. É isso que podemos esperar desta segunda volta, um Varzim ascendente? Claro, porque, repara, com a correção que ele tem que fazer, ele treinador, a correção que tem que fazer, em alguns setores, eu diria que em alguns setores, e com a recuperação de alguns jogadores lesionados. O Varzim tem cerca de 3 jogadores lesionados, que lhe fazem imensa falta. Tem alguns que estão em decréscimo, digamos assim, não diria muito acentuado, mas algo acentuado.
Quando tudo isto estiver, digamos, com o point, temos equipa para fazer uma carreira em ascensão. Enquanto isto não acontecer, o Varzim vai ter que, enfim, andar a lutar, digamos, com as armas que tem, com o pessoal que tem, naturalmente, e compete aqui ao treinador gerir da melhor forma todas estas situações. Varzim que volta a jogar fora. Varzim vai fora para início da segunda volta, Varzim que vai a Mafra, e eu lembro-me do Mafra porquê? Porque foi a primeira derrota caseira do Varzim esta temporada. Foi com o Mafra, por 1-0. Nunca mais me esqueço desse jogo, mas o que é facto, estávamos ainda no verão. Hoje é inverno, estamos com 3, 4 graus, portanto estávamos a 12 de agosto, imagina, plena praia, pleno verão, plena praia, quando o Varzim perdeu então com este Mafra. Agora vamos a Mafra e vamos lá buscar os 3 pontos, digo eu, perdão, que o Varzim tinha perdido. É um clube perfeitamente ao alcance, Mafra que ainda ontem perdeu em casa com o Covilhã, e portanto o Varzim tem tudo para ir lá buscar os recuperar toda essa posição, todos esses pontos, e porque não subir mais um pouco em termos de tabela classificativa. Voltando ainda ao jogo de ontem, não quer dizer que a Académica não tenha merecido ganhar. Jogou em casa, marcou um golo em cada parte, sentiu as dificuldades de um Varzim que entrou de facto melhor, mas que aos poucos depois foi assentando as suas peças, a sua forma de jogar, a sua dinâmica de jogo. O Varzim, nos golos sofridos, só se pode queixar de si próprio. Tem erros de palmatória, erros que não se admite, mas pronto, mas isso acontece efetivamente aos melhores. Como disse, próximo jogo, domingo, 3 horas da tarde em Mafra. Quem lá puder ir, muito bem, aproveite para visitar o convento. De Mafra, que é lindíssimo. Que é um dos ex-libris em termos de monumentos, de riqueza histórica que este nosso país tem. É verdade. Entretanto, vamos olhar para a Primeira Liga. Começamos já aqui pelo vizinho do lado. O Rio Ave continua sem ganhar e são 9 jogos, pelas minhas contas. Não valendo nada para já a entrada de Daniel Ramos, que vai ter muito que fazer ainda, porque, João, este Rio Ave está a precisar de pontos urgentemente, porque continua a descer na tabela, não é? Olha, deixa-me só dizer-te que a última vitória do Rio Ave foi a 28 de outubro, em casa com Chaves. Outubro. Estamos em janeiro. 14 de janeiro. E, portanto, de lá para cá foram 9 jogos onde o Rio Ave nunca mais ganhou. Quer em casa, quer fora, nunca mais ganhou. O que significa que o treinador que saiu, enfim, não deixou a equipa numa boa situação. Quer dizer, aquilo já estava descendente. Esperemos então que Daniel Ramos faz lembrar com as comparações não podem ser feitas, mas faz lembrar uma situação em que o Varzim na Primeira Liga termina a primeira volta em terceiro lugar, com o Costa como treinador. O Costa tem 11 jogos sem ganhar. O José Alberto Costa. Jogou na Académica e no Porto. Exatamente, e no Porto. E o Varzim acaba por descer de divisão por 1 ponto. Mas aí foram 11 derrotas, não propriamente 11 jogos sem ganhar. Mas o Rio Ave tem que estar atento, um bocadinho nisso, não é? Acontece aos melhores. Há que efetivamente estar atento, como eu disse, isto é um desporto profissional, portanto, isto já não se compara com amadorismos, digamos, não é? Isto tem que ser mesmo profissional, ou então não vale a pena as pessoas estarem mergulhadas nesta situação. Têm que estar atentas, naturalmente, porque aquele final ontem do Rio Ave Setúbal foi sofrível, não é? O golo já foi um balde de água gelada. A noite não estava convidativa, enfim, a grandes festas. Estava efetivamente muito frio, mas depois um mau atraso que acontece a qualquer jogador, mas há que evitar e há que tirar ilações sobre essas mesmas situações. Rio Ave que passou um mau bocado naquela parte final, viu um Vitória de Setúbal a agigantar-se e que podia ter chegado ao triunfo, não o conseguiu e, portanto, há que merecer alguma atenção por parte dos responsáveis, nomeadamente do treinador, que tem muito trabalhinho pela frente, o Daniel Ramos, tem muito trabalhinho pela frente, no sentido de colocar esta equipa do Rio Ave uns furos mais acima
em termos de tabela classificativa. Mas deixa-me dizer-te o seguinte, relativamente ainda à Primeira Liga. Tivemos um derby, um Sporting de Porto, onde eu volto a frisar de que, olhando para o derby e vendo a pouca emoção, as poucas oportunidades, as coisas estiveram relativamente divididas. O resultado é justo. Deixa-me dizer que o resultado acaba por ser justo, porque o Sporting tem uma oportunidade ali num remate, creio que é do Nani na primeira parte, mas o Porto também tem pelo Tiquinho Soares, ele troca os pés como quem troca de camisa, e perdeu-se também ali uma bela oportunidade. O resto são jogadas corridas e pouco mais. E eu volto a frisar que a única luz que se tira daquele jogo foi a luz natural, porque o jogo foi às 3h30 da tarde, se bem que, não sei se reparaste pela transmissão televisiva, aquelas sombras que dão ali sobre o Alvalade, aquilo em termos televisivos depois confunde assim um bocadinho, quer dizer, aquilo não é muito agradável. Não é muito agradável, há que clarear. E já agora, a propósito de Alvalade, deixa-me dizer-te o seguinte: não é por acaso que desde que aquele estádio foi construído, não é por acaso que não sei quantas vezes aquele relvado já foi substituído. Sabes porquê? Porque os relevados naturais necessitam de luz, necessitam de calor, necessitam de sol. E quando um relevado leva pouca luz, tem umidade a mais, portanto precisa de calor para aquela relvinha, toda ela crescer. Eu não sou um expert na matéria, mas converso com pessoas que tratam de relevados, porque tu, para teres uma bela casa, uma linda casa, tens que sabê-la estimar, tens que olhar para ela e dizer assim: eu aqui preciso de um quadro, e ali preciso de um candeeiro, aqui preciso de uma tijoleira, e ali preciso de um parquet. Os estádios de futebol, nomeadamente os relevados, que têm que estar direitinhos, para que os meninos depois, os bons jogadores, os tecnicistas, possam tratar a bola por tu. Porque se houver uma cova, se houver um desnível, numa zona onde não há relva e há muitas vezes areia, eles chutam na areia. Chutam mesmo na areia. Portanto, Alvalade, isto vem a talho de foice relativamente àquelas sombras todas. É a ausência do calor, é a ausência do sol. A relva tem que ter sol, Rui. As relvas estão sempre a crescer, é como a nossa barba. Nós, se não cortarmos a barba, ela cresce. Cresce mesmo. A relva é igual, ao fim de um X tempo, para além dos adubos, tem que levar vitaminas, tem que levar uma série de produtos, de modo a que o bicho não ande por ali a dar cabo da relva. A relva é uma plantazinha tão suave que tem que ser tratada como deve ser. Com umidade, com água, com calor, para puxar por ela, etc, etc, etc. Porque tu, se andares em cima de uma relva que acabaste de plantar, ela nunca mais cresce. Portanto, isto vem a talho de foice, os sucessivos relevados que a Alvalade tem tido, que tem a ver com isso. Tem a ver com isso, pura e simplesmente. Agora, este era de facto um assunto que eu gostava de falar relativamente o porquê das trocas sucessivas dos relevados de Alvalade. Outros estados também já levaram o mesmo, porque a relva também cansa, aquilo andar ali por cima todos os dias, porque depois é preciso que alguém vá pôr as coisas direitinhas, não é? Nós vemos muitas vezes no intervalo dos jogos os tratadores de relva agarrar nos estofos e a meter lá no sítio e depois a pisar, para aquilo ficar direitinho. Se bem que depois as máquinas depois vão andar passar por ali. Uma máquina para colocar lá um adubo e um produto tem uns ganchos que vai pisando aquela relva de modo a que o produto depois possa penetrar no solo e subsolo. Isto seria uma lição aqui da agricultura. Uma lição da agricultura. E não adianta. À segunda-feira, como é o dia 2, não adianta. Olha, e o que me dizes da luz do Benfica? Assim, do Benfica? Fez o que lhe competia, ir ganhar a casa de um adversário que não é fácil, Santa Clara, de Açores. O Rui Lage promete que efetivamente as coisas vão continuar assim. Pelo menos a indicação do Benfica de que o treinador está encontrado, portanto vai ser uma luta efetivamente até ao fim. Terminou também a primeira volta na Primeira Liga, portanto vamos ter um início de segunda volta, e eu diria que escaldante, já com uma jornada a começar no próximo fim de semana, com o Benfica a ir a Guimarães. Benfica que joga em Guimarães, como sabes, para a Taça de Portugal esta semana, nomeadamente amanhã, joga já amanhã. Terça e quarta há uma jornada da Taça de Portugal e depois na sexta começa lá o campeonato, que é uma coisa, jogos, enfim, atrás de jogos, com campeonatos e ligas diferentes, com taças, ligas e por aí fora. Para a semana temos a Taça da Liga. Portanto, como te disse, em termos de campeonato,
Benfica vai a Guimarães, o Sporting é o único que pode, digamos, respirar um bocadinho, recebe o Moreirense, mas temos aqui um Chaves Porto, para já não falar num Nacional Braga. Portanto, isto falando nos 4 de cima, e já agora aqui pertinho de nós, o Rio Ave, penso eu que vai começar a recuperação frente ao Feirense, que é o próximo jogo. Em casa, é um bom jogo para recuperar. E é um bom jogo, de facto, para recuperar e começar da melhor forma a segunda volta. Muito bem, e nós marcamos encontro para a próxima semana, naturalmente para então ajuizarmos de tudo aquilo que aconteceu na abertura da segunda volta, tanto do campeonato da segunda Liga como da Primeira Liga. Ficamos por aqui. João, um grande abraço e então até à próxima semana. Até à próxima.